Quer dizer, nós sustentamos que um dos princípios, há 3 princípios fundamentais para a sanidade socioeconômica de uma nação, que são a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O que são esses princípios? Livre iniciativa, porque o homem, sendo livre e inteligente, por ser uma criatura de Deus, ele sabe o que ele deve fazer. Ele não precisa ter um Estado tutelando a ele. A prova que a livre iniciativa é necessária, basta comparar os países comunistas com os países livres. Nos países comunistas, se inibe, onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Deu no desastre dos países comunistas. Uma experiência que custou 100 milhões de vidas à humanidade, mortos pelos comunistas. A propriedade privada, o que é? Se eu sou livre, eu sou dono do fruto do meu trabalho. Agora, o que é a propriedade? A definição mais curta, mais cristalina de propriedade foi dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu economizo esse algo a mais. Eu soma esse algo a mais. Com isso, eu tenho a minha propriedade. Eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, minha fazenda, minha empresa. É meu. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A propriedade é a garantia da liberdade. E o princípio de subsidiariedade é o princípio segundo o qual um órgão superior não deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Simplificando a realidade nacional, nós temos a família, que é a célula máter da sociedade, o município, o Estado e a federação. O município só deveria fazer o que o conjunto das famílias daquele município, compõe aquele município, os conjuntos de famílias também, as instituições comerciais, as empresas, os grupos culturais, etc. Aquele todo orgânico de um município. O que esse todo orgânico não for capaz de fazer, o município deve fazer. Acima disso está o governo do Estado. O governo do Estado só deve fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de fazer. Finalmente, o governo da União só deve fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos Estados não foram capazes de fazer. De tal forma que no topo dessa pirâmide, o governo da União seja pequeno, leve, ágil, capaz de indicar as grandes soluções para a nação, capaz de dar os grandes rumos. No Brasil, nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo, o governo da União hipertrofiado, que sangra os estados, que escorcha os municípios, que dependem das famílias. Nós temos a mais alta carga tributária do país. São 40% praticamente do PIB são impostos. Se for considerar o serviço que o Estado promete dar, mais multas, loterias, etc., taxas, etc., daria praticamente 60%. Porque nós somos 60% escravos do Estado. Por quê? Porque não se respeita o princípio de solidariedade, não se respeita a livre iniciativa e não se respeita a propriedade.